Bom, então nós vamos, né, dar prosseguimento aí à nossa disciplina, né, ministrada por mim, Saúde. E hoje é uma grande felicidade, uma honra receber aqui a professora Daniela Gonçalves de Abreu Favacho, que muito generosamente aí aceitou vir conversar, né, ter esse diálogo com vocês. E nós intitulamos, né, esse encontro com os alunos da licenciatura como Educação Especial e Inclusiva, porque educar é um ato de amor. Então, é assim que eu vejo também, né, a dedicação da professora Daniela, né, que muito nos inspira e muito nos ensina também com relação, né, a esse olhar diferente, especial, né, e com a esperança de que não seja mais tão especial, né, que faça parte, né, na verdade, da vida de todos nós, né, da nossa sociedade, ou que seja especial para todos sempre, né, Dani? Sim. Eu passo a palavra, acho que todos vocês conhecem a professora Daniela. Se não conhecem a professora Daniela do Departamento de Química, mas eu acho que aqui todos já tiveram aula com a Dani. Eu acho que já, Rô. Eu estou vendo aqui os nomes, os rostinhos, Tiveram né? aula, já passaram, né, A pelo menos, Isa lá, estou vendo. né, já foram orientados aí pela professora Daniela em outras esferas. Então, eu vou deixar realmente toda a noite aí para que vocês, né, possam ter uma discussão bacana, né, com a Dani. E eu agradeço infinitamente, porque eu sei que o tempo está ficando cada vez mais precioso, com a Maluzinha também, né, querendo dividir o tempo da Dani com a gente. E, então, eu agradeço, Dani, né, você, né, estar aqui com a gente hoje. E eu passo a palavra, então, para você. Tá joia, Rô. Eu é que gostaria de agradecer, né, assim, tanto o convite para vir aqui conversar dessa temática que me é tão cara, e como você falou a questão do tempo, cada vez que eu tenho que falar de inclusão, eu acabo encarando como investimento no futuro da minha filha também. Então, não estou tomando nenhum tempo, eu acredito que eu estou colaborando para construir um futuro diferente para ela, porque a minha esperança, né, é que a gente forme profissionais, forme professores que façam a diferença, né, nesse quesito da inclusão. E eu fiquei muito feliz, né, quando a Rô comentou que foi um tema disputado, né, que muitos queriam pegar esse tema da inclusão. Eu realmente fiquei muito feliz com isso. Então, eu é que agradeço, Rô, né, o convite, a escolha também da temática, né, o desejo de fomentar a discussão sobre isso com esses queridos alunos e alunas aqui, né, da licenciatura. Então, para a gente iniciar a nossa conversa, né, acho que eu trouxe algumas informações organizadas, mas acho que também se desenvolve a partir de um diálogo, né, que a gente vai fazer. E é interessante, deixa eu projetar aqui que fica mais fácil de vocês acompanharem, né? O que eu estou falando. Eu achei muito legal, né, o título que a professora Rô sugeriu, né? Educar é um ato de amor. E essa fala, né? A gente está comemorando aí os 100 anos, né, do Paulo Freire, e ele é um educador que nos inspira e fala muito, né, do amor às pessoas, do amor a gentes, né? E ele fala que não dá para falar em educação sem falar em amor. E na questão inclusiva, né, eu até coloquei aqui que se não der, né, para ter amor, pelo menos o respeito, né? O respeito eu acho que como profissionais, como professores, educadores, é fundamental que a gente garanta por qualquer pessoa, né, com deficiência ou sem deficiência, enfim, né? Quem geralmente escolhe a profissão professor é porque gosta de seres humanos,
né? Gosta de colaborar com a formação de seres humanos. Então, tem tudo a ver, né? Eu gostei muito do título que a professora Rogéria escolheu para essa nossa conversa. E para iniciar, eu vou pedir o seguinte, Rô, que acho que como você criou o link, para a gente formar 4 grupos bem rapidinho, tá? E aí, o que eu vou pedir, né? Que o grupo 1, né, eu vou colocar no chat, vocês vão ler rapidinho essa notícia aqui do Jornal do Campus, né, da USP. Nessa reportagem, eles falam em 4 alunos, são alunos reais, né, da publicidade, do jornalismo, 2 outros alunos que não identificaram o curso, mas todos são alunos USP. As 2 deficiências tratadas nessa reportagem é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e autismo. Tá? Então, grupo 1 e 2 seria a leitura e cada grupo estaria dedicado a isso. O grupo 1, a Helena e a Drica, e o grupo 2, a Rafaela e Gabriel. E o grupo 3 e grupo 4, o grupo 3 vai assistir, eu vou postar no chat também, então acho que antes de criar os grupos, né, só vou postar isso daqui para vocês. Vocês vão, acho que a gente pode até ver junto esses 2 aqui, o grupo 3 e grupo 4. Vamos fazer o seguinte, eu projeto esses 2, mas vou colocar só a reportagem para vocês lerem rapidinho e contextualizar. Deixa eu copiar aqui. Vou colocar aqui no chat e vou pedir, nem precisa dividir em grupo, viu, Rô? Postei aqui no chat, olha, eu vou pedir para vocês lerem essa notícia rápida. Então, mesmo? Oi? Ficamos todos nessa sala, então. Isso, ficamos. Aí a notícia, né, onde fala desses alunos, eu coloquei aqui no chat e eu vou deixar aberto aqueles 2 vídeos, porque são muito curtinhos, aí eu projeto e todos nós assistimos também, tá? Só para iniciar o debate. Então, enquanto vocês vão lendo, eu vou já deixar aberto aqui os vídeos. 1 ou 2 minutinhos, porque a reportagem é bem curta.
E aí, já deu? Já? Então, vou projetar agora aqui para gente. Terminei. Mas Tá terminando, Carol? sim, tô no além da alma. Tá. Eu vou deixando no ponto aqui. Então, olha, eu vou colocar para complementar, né, e a gente poder começar a falar um pouco aí do assunto, um trechinho de um vídeo que chama Do Luto à Luta, tá? O trecho que eu vou exibir para vocês é da Jo Clemente, e ela é uma das fundadoras, né, da APAE. Então, vamos ouvir o que ela tem a dizer. Terminei. Aí deu certinho, Carol. Mas, curiosamente, ele tira agora. Se você quiser, ele tira agora, meus amigos. E eu acho que a notícia, para mim, demorou muito a chegar. Não foi na hora que ele chegou no meu braço para eu dar de mamar para ele. Professora, tá dando eco pelo Eu seu soube microfone. depois, realmente, quando eu já estava esperando a Ah, eu vou da fechar. terceira filha, que o Zequinha já estava quase para ter mais uma Pronto? irmã e não havia meio de sentar, de se firmar na coluna, nas perninhas. E o meu marido já sabia desde o dia do nascimento, mas ocultou achando que eu, como mãe, eu ia perceber devagarzinho a própria deficiência do meu filho. Quando eu fui ao médico, eu fui por causa da coluninha dele para saber por que ele não senta ainda. E o médico aí é que teve uma reação desagradável, que eu não estava preparada. Ele disse, seu filho é um menino retardado, não espere nada dele. A duração de vida é até mais ou menos 16, 17 anos. E olha, isto já tem 54 anos, porque o Zequinha morreu com 52, faz 2 anos que ele morreu. Mas ele tomava cada pileque que você não faz ideia. E ele dizia, os primeiros pilequinhos que ele tomava, ele dizia, eu já estou biagado. Então ele disse, você já está de fogo, Zeca? Ficou começando. O que, dona Joana? Olha, bebia uísque escocês. E quando ele morava na casa dele sozinho, depois de adulto. E ele morava sozinho, porque quando os irmãos casaram, ele disse, agora sou eu, agora é minha vez. Eu falei, arranja namorada e vamos em frente. E comprei uma casa para ele e treinei-o para ele viver sozinho. Ele tomava conta da casa, pedia para fazer pudim, gelatina, fumava. Ele tinha uma vida extraordinariamente alegre. De maneira que, às vezes, eu viajava, estava fora de São Paulo, e telefonava para meus amigos e dizia, aqui é o Zequinha, está faltando uísque para mim. A minha mãe não deixou uísque suficiente. A senhora falou que ele assistia esses vídeos eróticos. Vídeos eróticos e de vez em quando eu entrava, ele disse, não é coisa para mãe, não é coisa para mãe. Eu já tinha que sair. Às vezes batia na máquina um artigo, uma qualquer coisa, eu falei, o que você está escrevendo? Não é coisa para mãe. Quer dizer, ele estava falando coisas indecentes, imorais, pornográficas, a moda dele, né? Mas tinha um amor platônico. A primeira namorada dele foi a Regina Duarte. Um amor sem par pela Regina Duarte. Depois a Pepita Rodrigues. Depois ele passou para o exterior. Quis a Barbra Streisand. Eu escrevi para a Barbra Streisand e ela mandou um retrato dela autografado para ele. Mas ele entrou em delírio de felicidade. Como que a senhora promoveu o encontro dele com a Pepita Rodrigues? Como é que foi isso? Foi muito engraçado, porque a única que me deu confiança para isso foi a Pepita Rodrigues. Aí, quando ele chegou, eu disse, Pepita, agora você faz uma cena, vai pro quarto dele, deita na cama dele. A Pepita era muito engraçada, muito jovem, ela estava de calça comprida, levantou as pernas. O Zeca ficou doido, enlouquecido. Então, ele ficou muito grato e disse, mas a vida é 100%, mãe, desse jeito vai. Eu sempre digo aqui pro pessoal da PAI, se o Zequinha tivesse pequenininho hoje, eu jamais poria o Zequinha na PAI. Mas isso que eu acho muito interessante, a senhora como uma das iniciadoras da PAI... Da PAI, pois é. Mas por que a senhora... Porque naquela altura, 54 anos atrás, ou 52, ou 50 anos atrás, nós não poderíamos colocá-lo numa escola normal, porque não tinha escola inclusiva como tem hoje.
De maneira que a segregação, a superproteção de mãe, acalentando o Zeca para que ele não pagasse mico, eu vou usar o palavreado que se usa hoje, que a mocidade fala, paguei um mico, né? Então eu tinha muito receio que ele pagasse mico num lugar que ele era um estranho no ninho. Então o que é que era natural? Natural que a gente protegesse ele exageradamente, e com essa proteção exagerada, a gente segregava ele. Ele ficava protegido, mas segregado. Então o que significa segregar? É separá-lo dos outros. E isso hoje é um erro. Por que a PAI está mudando toda a filosofia dela? Porque hoje, quanto mais eles conviverem precocemente com toda a humanidade, com quem quer que seja, mais perto da normalidade eles estarão sempre. Tá, então é só esse trecho, e agora eu vou colocar um outro trecho. Esse acho que eu vou ter que aumentar aqui o som para vocês. Me fala se tiver com qualidade ruim, tá? Enfermo, una situación, somos un millón de la cara. Tú eres cara de enfermo, una situación, somos un millón, como que hace que tu pelo sea rubio o moreno. No se parece, no se sufre, se disfruta. Bastante eco. Esse melhorou. Trabajé en el Ayuntamiento de Málaga, luego hice la película viene aquí a Fundación ADECO, con programas, escribo 2 libros, en fin, Começa parado. de novo, por favor, para perceber. O sea, yo que va con su guiado, yo creo que yo, cogiéndose de brazo y empujándome al otro lado. ¿Verdad? Cuando yo estoy enseñando ella, con su guía, es a ella que se va tan contenta, aunque ya ha hecho la obra de caridad del día, y pues mira, por lo menos se va contenta. El mundo del revés, ¿no? Cada minuto del día. Imagino con la agenda que tengo, si tengo novia. Yo llegaba al bar, pues sí, me una cosita, te quedas ahí esperando a que te atiendan, y de repente la camarera de turno dice, que me dice, ¿este niño va solo? ¿Eh? Abajito más tranquilo, ¿no? Ya con cierto mayor uno puede echar 10 días para arriba, para abajo. Te vas más tranquilo, bien, con tu niñito, con tu familia, con tu nene. Pronto. Então, o texto, né, e esses 2 vídeos são só para a gente contextualizar, né, algumas questões. Sobre o texto, vocês querem comentar alguma coisa? Porque o que eu pensei, né, de trazer o texto? Com a política nacional, política brasileira de inclusão, eu vou tratar com vocês alguns dados e a gente vai ver que aumenta o número de matrículas de pessoas com deficiência nos vários níveis de ensino. Então, esse número é maior na educação infantil, ele vai diminuindo no ensino fundamental, depois o médio e cai também na universidade. E mesmo havendo, né, leis e a gente, isso é muito importante, né, para garantir que a comunidade, a universidade, todos os níveis de ensino trabalhem com a diversidade, ainda existe muita dificuldade. E essa reportagem, que é do campus aí da USP, né, é interessante porque a reportagem traz para vocês uma fala que é de alguém que tem deficiência e que vive na pele, né, as dificuldades de não se ter as condições para que ela aconteça de verdade, né? Nós não temos muito espaço para o que é diferente de nós, né? Mesmo na universidade, até quando a gente pensa no curso de exatas,
qual que é o perfil, né? Nós, por exemplo, eu, Rogéria, Caiute, ou se pegar os outros professores, é sempre o aluno autodidata, que se vira sozinho, que se vira nos 30, que pega o livro e dá um jeito, e às vezes o aluno que tem algum tipo de deficiência, ele precisa de um apoio a mais, ele não resolve as coisas da mesma forma que nós resolvemos, né? E isso causa um profundo mal-estar, né, no aluno, porque ele acaba se sentindo como não competente, como não capaz, ou então é aquela pessoa que é muito cobrada, é desacreditada, é como se ela não tivesse o direito, né, de estar ocupando aquele espaço. Então, a reportagem ela é muito interessante, porque às vezes quando a gente vai preparar uma aula, a gente olha para a turma, então vou preparar para aquela turma. E eu esqueço que turma não é de osso, não tem carne e osso, né? A turma é feita de pessoas e as pessoas são diferentes, as pessoas têm dificuldades diferentes, potenciais diferentes, e aí se eu não levo isso em consideração, eu tendo a fazer, né, aquela inclusão que é assim, olha, a gente não muda uma vírgula na estrutura, é o indivíduo que tem que se adaptar. E isso acaba não tendo, né, muito sucesso em termos de aprendizagem, a gente acaba tendo alguns equívocos. O vídeo da Jo, né, da Jo Clemente, depois, se vocês tiverem oportunidade, assistam inteiro. Mas eu acho ele muito significativo, aqueles 4 minutos, porque é a fundadora da APAE, defendendo a escola regular, né? E outubro do ano passado, eu não sei se vocês vão se lembrar, mas nós corremos o risco de perder esse direito da escola regular e voltar às salas de aula especiais, né? Com aquele argumento assim, não, é para atender melhor, porque se tiver separado, né, ele vai ter uma atenção especial. E a gente tem estudos, né? E olha só, a fundadora da APAE, não é qualquer pessoa dizendo isso, que dizem que o desenvolvimento social, o desenvolvimento cognitivo, ele é maior quando você está na convivência. E tem um autor, né, que eu particularmente gosto muito e que tem orientado a maior parte dos meus trabalhos, que é o Miguel Meleiro, ele diz que não tem inclusão fora da convivência, né? Não tem como a gente pensar em inclusão fora da convivência, né? Então, o que a Jo Clemente fala ali é para, como que eu vou dizer, justificar as leis, para entender que tem que ser na convivência, pode não estar perfeito, pode não ocorrer a inclusão de verdade, pode ocorrer da inclusão ser confundida com socialização apenas, tudo isso acontece. Só que é muito importante que se mantenha, que haja investimento, que isso venha a acontecer de fato algum dia, né? E o último vídeo, né, esse rapaz... O Brasil já tem, né, várias pessoas com deficiência que fizeram universidade, que estão adentrando, mas eu gosto muito do vídeo do Pineda, que é esse rapaz, né, que vocês viram com deficiência intelectual, porque ele foi aluno do Meleiro, né, que é o autor que eu uso nos meus trabalhos. E o que chama atenção ali é a argumentação, né? Vocês viram a argumentação que ele tem, né, para falar dele, para falar dos sonhos dele. Então, para ele chegar, né, nesse desenvolvimento, teve que alguém acreditar que ele era capaz. E muitas vezes esse alguém vão ser vocês, né? Vocês vão poder ter, às vezes, alunos desacreditados, alunos que ninguém tem baixa expectativa, né? A gente tem alguns projetos de extensão e a gente convive, às vezes, com a baixa expectativa que o professor tem em relação ao aluno, né, com alguma deficiência. E a diferença que esse professor vai fazer na vida dessa pessoa, ou para o bem ou para o mal, vai ser muito grande, né? Então, eu quis colocar um vídeo do Pineda para vocês verem onde a pessoa pode chegar quando tem alguém que acredita,
né, nela. E aí acho que o amor permeia tudo isso, porque é você acreditar mesmo no ser humano, tá? Então vou voltar aqui para os slides. Tá, então esses três, a notícia e os 2 vídeos foi só para a gente então começar a pensar, né, algumas coisas. Esse é o Miguel Meleiro, né, que eu falei, Luiz Miguel Lopes Meleiro. E segundo os trabalhos do Meleiro, não tem como a gente falar em escola pública que não seja inclusiva, porque a escola pública é para todos, né? Todos e todas as crianças, todos e todas, meninos e meninas, para que eles sejam educados nos princípios de liberdade, igualdade e equidade. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre essas 2 palavras, qualidade e justiça, né? Então, não tem como ser espaço público ou escola, né, pública que não seja inclusiva, mas se a escola, se a educação, por princípio, por definição, já tem a palavra inclusiva ou inclusão embutida, né, implícita, por que a gente continua falando, né, em inclusão? Porque, infelizmente, ainda tem pessoas que estão fora, né? Ainda tem pessoas que estão à margem, ainda tem pessoas que estão excluídas, né? Então, parece redundante, por exemplo, às vezes a gente vê assim, não, mas a educação, por princípio, já tem que ser inclusiva. Por princípio, sim, mas nós ainda temos pessoas de fora, então ainda temos que falar em inclusão, né? E inclusão de quem, né? Adaptar, a gente fala muito em adaptar material para quem? Quem que possui necessidades educacionais específicas? E essa pergunta, ela, como que eu vou dizer? Ela tem muitas respostas, né? Quando a gente avalia a história da educação especial, deixa eu mudei um pouco aqui a ordem. A história da educação especial, no princípio, ela não estava vinculada só a deficiências ou só a altas habilidades, ela também tinha, né, contido as minorias, né, o ensino quilombola, todas as minorias, mas aí foi sendo, né, cada setor foi sendo separado. E o que eu posso dizer para vocês é que, em termos de inclusão, né, numa sala de aula, quem que é esse aluno que precisa ser incluído? É só o aluno com deficiência? Ou os alunos sem deficiência também precisam que se pense a inclusão deles? Então, aqui entra 2 coisas que são fundamentais vocês entenderem. Que quando a gente fala em educação especial é uma modalidade de ensino cujo público são pessoas com deficiências, e aí entram as várias deficiências, né? Deficiência intelectual, deficiência física, autismo, desenvolvimento global, né? Transtorno do desenvolvimento global, entra também as altas habilidades, então tudo isso é público da educação especial, tá? Quando a gente fala educação inclusiva, né, a educação inclusiva, ela vem de uma perspectiva de inclusão para todos. Então, depois eu vou colocar aqui um slide, a gente vai ver que na década de 90, acontecem algumas conferências, acontece a divulgação de algumas declarações, e essas declarações vão falar no ensino para todos, tá? E quem que faz parte, então, da educação inclusiva? A educação especial a gente já viu, que são as pessoas com deficiência e altas habilidades. E a educação inclusiva? Faz parte da educação inclusiva os alunos que são público da educação especial, mas também são todo e qualquer aluno que tem alguma dificuldade de aprendizagem, que possa também estar à margem, seja por questão social, seja por questão racial, né? Então, na perspectiva inclusiva,
não estão só alunos com deficiência. Isso é importante pontuar, porque às vezes a gente entende, né, que a educação inclusiva então só vai falar das pessoas com deficiência. Não exatamente, né? Ela cobre sim o público da educação especial, mas ela abrange mais do que somente o público da educação especial. Então, isso, como professores, é legal que vocês saibam que não é a mesma coisa, educação especial e educação inclusiva, tá? Isso é uma coisa importante aí de pontuar. E qual que a gente já viu aqui o público, né? Uma pergunta que sempre surge quando a gente vai discutir isso é assim, mas como que eu vou saber o que o aluno tem? Quem que vai fazer o laudo? Eu preciso do laudo para, né, fazer alguma atividade diferente ali com o aluno? Então, aí tem outras informações que são importantes, que é o seguinte, quem faz laudo não é o professor, né? Geralmente são pessoas da área de saúde, ou vai ser um psicólogo, ou vai ser o terapeuta ocupacional, ou vai ser um fisioterapeuta, sempre alguém, não é o professor, tá? São outros profissionais. Por que o laudo é importante? Sem o laudo, a criança ou adolescente não tem direito a frequentar a sala de recursos, né? Que as escolas teriam que ter, e o aluno tem o direito de frequentar no contraturno, desde que haja esse laudo, tá? Então, por que o laudo é importante? Por causa dessa história da sala de recursos e de frequentar o contraturno. Agora, para o professor que está com esse aluno em sala de aula, você está observando que ele tem alguma dificuldade, você está observando que o rendimento dele está aquém, né, do que era esperado. Como profissional, você realmente precisa de um laudo que venha escrito para você, uma sigla, às vezes até com CID, né, que é da área médica, para que seja feito alguma coisa? Não, né? Porque se você observa ali o seu aluno e você nota algumas características, pode ser que ele seja laudado ou não, como profissional, você vai fazer um planejamento com qual objetivo? De aproximar ele do conhecimento, né? Dentro das possibilidades, dentro das habilidades dele. Você, então, vai ter ações para promover o desenvolvimento daquele indivíduo, né? Isso é uma coisa muito importante, porque, às vezes, quando faz curso para professor, a gente ouve assim, mas eu não sei qual é o laudo, né? Você sabendo, pelo menos tendo uma noção do que é, você vai estudar, você vai poder se informar, mas a observação, né, do que acontece com o aluno, ela dá muitas pistas do que você pode fazer ou buscar para tentar ajudar aquele aluno a se desenvolver, né? Então, aqui eu fiz um recorte de uma atividade que eu faço, né? Inclusive fiz ela esse ano, com os meus alunos da Química para o Ensino Médio 2, né? Foi uma tarefa aí, acho que tem alunos aí que talvez até tenham feito a tarefa. E qual que foi o objetivo dessa tarefa? Foi levar uma reflexão, como que é fazer um planejamento de uma aula de Química, sabendo que lá na minha turma eu tenho um aluno TDAH, né? Como que é isso? Porque enquanto você não tem essa preocupação de inclusão, você vai lançar mão das metodologias, dos 1001 recursos, tudo que a gente estuda na nossa formação, né? E pensando o quê? Na turma, né? Um conjunto de indivíduos, a turma. Quando você tem um olhar inclusivo, você vai ver que nesta turma, você tem alguém com uma característica ali particular, que você não vai tratar a turma e este aluno separado. Você vai tratar uma turma que tenha um aluno com aquele perfil. Então, muda a perspectiva de planejamento, né? Você vai, por exemplo, sabendo que é um aluno TDAH, você não vai colocar ele para sentar perto da janela, com possíveis distrações, né, para ele.
você vai escolher melhor, ele tem dificuldade ali de manter o foco. Então, as tarefas precisam estar claras, né? Se eu sei que inclusão é na convivência, eu posso optar por alguma coisa em grupo? Sim, né? Então, quer dizer, é o olhar de que você tem uma turma com indivíduos diferentes e que tem aquele indivíduo em particular que vai definir um planejamento diferenciado, né, para esse indivíduo. E as dificuldades, né, de aprendizagem, aqui, esse livro vocês encontram na internet, tá? É um livrinho bem legal, assim, quem tem interesse em psicopedagogia, eu até recomendo a leitura. É um livrinho gostoso de ler, ele é curtinho, e ele traz para a gente, né, alguns exemplos de dificuldades de aprendizagem, e ele discute as possíveis origens, né? Porque o que a gente ouve às vezes na escola é assim: o aluno não aprende, né? Ele está com a nota baixa, ele não aprende. O problema está sempre no aluno. E no livro ele dá alguns exemplos. Então, tem o aluno Brian, ele não possui autocontrole, né? Bastante indisciplinado, e as notas estão em declínio. O livro fala também da Aisha, que tem um progresso lento, a baixa expectativa dos professores. Tem o aluno Frank, que tem problemas com vandalismo, mas é atento e capaz. E tem o aluno Joel, que é popular, ele gosta de esportes, mas que também tem notas em declínio. Tá? Então, neste livro, ele coloca esses exemplos, dá mais detalhes, né? No livro ele fala a idade, são crianças aí de 10, 11 anos, eu não lembro a idade de cada um, mas é essa faixa etária. E o que é interessante, né? O que o livro leva a gente a pensar? Que nem sempre uma dificuldade de aprendizagem está relacionada com algum problema neurológico, né? Às vezes o indivíduo tem alguma dificuldade de aprendizagem, mas ele não tem nenhuma deficiência, nenhuma questão neurológica a ser resolvida. E aí, o que ele traz, né, que eu acho que é importante para nós como professores, que algumas dificuldades de aprendizagem, elas são sim, né, causadas por questões biológicas, um desenvolvimento incomum do cérebro, uma lesão cerebral, próprio desequilíbrio neuroquímico, hereditariedade, mas são fatores que contribuem para a dificuldade de aprendizagem, fatores do ambiente, né? E o que entra esses fatores do ambiente? Entra como a sala de aula é organizada, entra a estratégia que o professor vai usar, entra a forma como são negociados os acordos, né, entre o professor e o aluno, enfim, são fatores do ambiente, né, da escola, da sala de aula. E é muito importante, né, esse olhar para o fator ambiental da aprendizagem, porque num primeiro modelo de deficiência, um modelo muito vinculado a uma concepção clínica, a deficiência ela era considerada uma doença, né? Então, o indivíduo com alguma deficiência ele era considerado um doente, e qualquer dificuldade de aprendizagem estava no indivíduo. Então, é ele que tem a dificuldade, é ele que tem algum problema que faz com que ele não aprenda, né? E aí a gente tem que, no século XX, alguns autores, né, a Maria Montessori, Claperedé e De Crowley, são autores muito importantes na psicologia comportamental. Por quê? Porque são autores que ajudam a tirar o foco do indivíduo, né, que é uma concepção inatista de educação, para voltar o olhar para o entorno deste indivíduo, né? Então, esses autores, a Montessori, Claperedé e De Crowley, ajudam a gente a olhar o entorno. Então, como que está organizado, né, esse ambiente? Porque uma coisa muito comum de acontecer é a gente atribuir comportamentos à deficiência. Então, vamos supor, você tem lá um aluno deficiente, invisível em sala de aula.
Aí, esse aluno, ele acaba sendo ríspido ou mal educado com as pessoas, mas é por causa da deficiência dele? Ou é porque o ambiente está hostil, né, em relação a ele, ou é porque ele está invisível, ou é por causa da má compreensão que se tem em relação a ele? Por exemplo, o aluno TDAH, muitas vezes ele é mal compreendido como preguiçoso, como ele não está nem aí, né? Ele não tem foco, e não é, a questão, não é uma questão comportamental do desejo dele ali, ele tem um neurológico que, neste caso, leva para isso, né? Então, é importante essa concepção. Uma outra coisa importante, né, da psicologia, se não estudaram, acho que ainda vão estudar, a gente estuda muitas funções cognitivas, né, que garantem a aprendizagem. E a aprendizagem, ela ocorre pela integração dessas funções cognitivas com o que a gente chama de funções conativas. As funções conativas, elas estão ligadas a emoções, motivações, personalidade, né? E quando a gente tem, por exemplo, um aluno com deficiência, dependendo da postura que nós temos como professor e dependendo das estratégias que a gente proporciona, a gente pode gerar insegurança, desmotivação, né? O que a gente chama de desajustes que vão levar a baixa autoestima, a sensação que começa uma tarefa e não termina, né? Aquela pessoa que não consegue terminar nada, que não vai ter o sucesso. E essas funções conativas, né, essa desarmonia aqui das emoções e das motivações, de certa forma, vão prejudicar a aprendizagem, né, porque a gente sabe que ela ocorre pela integração, né, do cognitivo com o afetivo, né. Tem teorias, por exemplo, o próprio Vygotsky aborda essa questão da afetividade, né, na aprendizagem. E aqui é algo também muito delicado na nossa atuação docente, porque às vezes você pode incorrer tanto a essa falta de reconhecimento, né, do diverso e aceitação do que é diverso, como você pode tentar fazer uma adaptação, e nessa adaptação você vai simplificar demais, a ponto do aluno ter consciência da sua deficiência, né, dos seus limites, e ver que você está dando para ele algo muito mais fácil do que para os outros colegas, e isso faz com que ele se sinta frustrado, né, se sinta menor em relação aos outros, e tudo isso, né, acontece no espaço escola, né, acontece nas famílias, acontece nas casas, acontece na sociedade, acontece na escola. Se a gente não tem esse olhar de que o outro é capaz, de que o que ele precisa é que alguém acredite que ele é capaz, né? E trabalhe nesse sentido de dar oportunidade. Então, aqui eu já adiantei um pouco, né, para vocês, sobre educação especial e educação inclusiva. Aqui está o que está sintetizado o que eu falei. Então, olha, o público-alvo, né, as pessoas com deficiência e as altas habilidades, ou superdotação. Quando falo educação inclusiva, é todo mundo da educação especial e toda e qualquer pessoa que precise, né, de uma atenção especial, de um olhar especial para que ele possa ter alguma aprendizagem. Tá? Então, aqui sintetizo o que eu havia dito. O currículo, né, acho que como educadores, outra coisa que vocês vão discutir ao longo aí da licenciatura é o currículo. Por que o currículo tem, né, determinados assuntos? Então, por que por exemplo, na química, por que você estuda termoquímica? Por que nos documentos oficiais a gente fala em educação ambiental? Quando que um assunto passa a fazer parte de currículo, passa a fazer parte ali do ambiente da escola? Quando aquilo adquire relevância social, né?
E no caso da educação especial, vocês viram que a Jo Clemente, o vídeo que eu passei para vocês é de 2017. E ela fala, né, da fundação da APAE lá pela década de 60, né? Ela comenta lá no vídeo. Então, veja, 50 anos, né, de fundação da APAE, mas a gente, no Brasil, a gente só vai começar a ter políticas que vão dizer que, olha, todos têm o direito de estar na escola regular e vamos trabalhar a diversidade, porque é uma oportunidade não só para pessoa com deficiência, mas uma vez o Meleiro falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, Daniela, a inclusão ela é importante, inclusive para os outros, para perceber que o mundo não gira em torno do umbigo, né? Porque enquanto você não nota o outro e você adquire essa tonalidade mais humana, né? De perceber as diferenças e de perceber que o outro é diferente de mim e tudo bem, né? Você fica muito egocêntrico, né? Tudo gira em torno de você. Então, é bom, inclusive, para os outros. Para quem não tem deficiência, conviver com pessoas com deficiência é bom para os que não têm também, para desenvolver isso, né? E eu achei muito interessante isso que ele, né, comentou. E é algo muito recente. Então, olha, década de 90, Declaração Mundial sobre Educação para Todos. Aí nós tivemos também a Declaração de Salamanca, né, década também de 90. No Brasil, nós vamos ter a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, em 2008, tá? E isso foi muito importante, né? A gente considera como um marco, uma grande conquista, porque quando a gente tem no formato de lei, tem que ser cumprido, né? Uma escola não pode recusar a matrícula daquele aluno, o professor, lógico que tem que ter a formação, tem que ter investimento, a gente sabe que também não é fácil, né, para o professor que está ali em sala de aula, mas a gente não pode continuar trancando essas pessoas em casa, né? Acho que está na hora de entender que elas têm o direito, né, de estar em qualquer lugar que elas queiram estar. E é muito interessante que quando a gente fala em educação para todos, e aí eu disse que nós abordaríamos um pouco a questão de igualdade e equidade, não é a mesma coisa, né? Aquele professor que fala assim, não, mas não são todos iguais, então eu vou tratar todos iguais, né? É aquela história assim, nós tivemos um caso, né, nos projetos, tinha um aluno com deficiência intelectual, ele não estava alfabetizado e a professora queria dar a mesma aula que ela dava com lousa e giz para a turma, para este aluno, simplesmente, né? Sem, enfim, era invisível, era um aluno que era invisível dentro da sala de aula. E o discurso é esse, olha, eu vou dar para ele a mesma coisa. Então, igualdade é como se tivesse aqui, ó, uma corrida, aí eu vou dar a mesma bicicleta para todos. Quando eu faço isso, eu estou agindo com igualdade. Quando eu falo em equidade, eu quero que todos participem da corrida. Então, eu vou notar que essa moça que está numa cadeira de rodas, ela precisa de uma bicicleta adaptada. Esse rapaz, ele é um pouco maior, então, para ele tem que ser uma bicicleta mais alta. Para essa moça, ok. Para esse menininho, está muito grande esse tamanho para ele, eu vou dar uma menor. Então, quer dizer, quando eu olho a necessidade, né, de cada um e proporciono que todos participem da corrida, isso é equidade, né? E fazendo analogia com aula, é como se fosse assim, olha, então está rolando aqui um jogo, né? Vamos fazer uma analogia com a sala de aula, tá? Então está rolando aqui uma aula, você tem ali um objetivo educacional, aí se você age com igualdade, você faz a mesma coisa, olha, né, para todos. Mas quando a gente age com equidade, eu vou ver que esse é menorzinho, ele precisa de 2 caixotes para ter acesso à aula. Esse daqui, ele é mais alto, então talvez ele nem precise do caixote, ele vai conseguir assistir o jogo. Então, isso
é equidade. São duas palavras muito importantes aí na educação especial e também na educação inclusiva. As leis que nós temos, né, no Brasil e que em 2008 foi divulgada em decorrência aí dessas conferências e declarações que eu comentei com vocês, fez com que a gente aumentasse o número de matrículas na escola. Então, olha, em 98 nós tínhamos em torno de 293 mil alunos com deficiências matriculados em escolas, né, brasileiras. Em 2014, esse número passou para quase 700 mil. Mas esse aumento, ele aumentou o número, né, de matrículas, mas não significa que essas pessoas tiveram acesso ao conhecimento, né? Por quê? Porque na escola, muitas vezes, se confunde inclusão com socialização, né? Então, olha, já está fazendo muito indo lá se socializar. Falta uma estratégia, né, pedagógica, uma estratégia didática para fazer com que o indivíduo, de fato, né, possa ter acesso ao conhecimento. Então, mas esse número é interessante. E é interessante por quê? Estejam preparados, e estejam preparados mesmo, porque cada vez mais vocês vão ter alunos, né, em sala de aula, todos têm lá as dificuldades de aprendizagem, mas os alunos com deficiência, cada vez mais eles vão fazer parte da sala de aula de vocês, tá? E não vai ser preparar a aula para a turma e uma separada para ele, né? Se vocês realmente querem proporcionar uma inclusão de fato, vocês vão ter que pensar na sala toda com aquele aluno, né? Com aquele perfil, tá? Aqui tem uma imagem, né, que o pessoal usa bastante, que a gente representa. Então, exclusão está fora, né, aquilo que é diferente. Segregar é o que a Jo Clemente falou lá no vídeo, né? Então, eu reconheço que, olha, existem diferenças, aí eu coloco junto só os que são diferentes de mim. Integração é quando eu ponho dentro, tá? Os que são diferentes, mas olha, não tem interação. E inclusão é quando eu coloco junto todos que são diferentes e em interação, né? Então, acho que a gente está caminhando. Eu acho que não, a gente, em muito poucos casos, nós temos uma inclusão de verdade, né? Depois vocês podem falar também, mas acredito que a gente esteja caminhando. E é um direito, né, gente? A Constituição já dizia que é direito de toda e qualquer pessoa ter acesso, né? Tem o direito à educação e receber essa educação sempre que possível junto com as outras pessoas. Então, acho que isso é muito claro, que não é mandar para a clínica, né? Eu vi em outubro do ano passado, quando começou com essa história de querer voltar, né, para colocar separado, e a ênfase em clínicas, uma coisa que ficou muito forte é que, assim, as clínicas, elas não educam, né? Quem vai educar é a escola. A clínica, ela vai dar um suporte em relação a algumas habilidades ligadas ao bem-estar, autonomia do indivíduo? Vai, né? A gente é a área de saúde, cada um contribui de uma forma. Mas educar, quem educa é a escola. A escola proporciona o acesso ao conhecimento, a formalização, né, do ensino. E aí, essa pergunta eu sempre faço, acho que quem já fez as disciplinas comigo talvez tenha, né, eu até ia falar para vocês abrirem aqui o microfone, mas só se realmente quiserem, tá? Porque, não sei, mas quem de vocês que se lembra de ter algum coleguinha na escola com algum tipo de deficiência nas salas de aula? Alguém tem algum caso aí para nos dizer? Ou ninguém se lembra? Eu lembro de um
que eu estudei no ensino médio com um garoto, ele não era da minha sala, eu era do primeiro ano, ele estava no terceiro, mas ele era cego. Espera aí que E, eu vou aumentar, que eu não tô ouvindo. Você pode repetir, por favor? pois não, eu falei que no ensino médio eu estudei com um garoto que era cego. Ele não estava na mesma sala que eu estava no primeiro ano, ele estava no terceiro. Mas Aham. eu lembro bastante, porque foi um desafio para o professor de física, que eu lembro que foi muito difícil para o professor de física ensinar circuito elétrico para ele. Eu lembro que o professor de física teve que fazer parceria com o pai de um aluno que era marceneiro e desconstruir um modelo de sistema elétrico em madeira para ele conseguir visualizar como é que era, como é que era, porque ele tinha muita dificuldade disso. E eu sempre lembro desse detalhe do professor, que ele teve que fazer, se desdobrar, fazer um esforço extra só para ensinar uma coisa específica da física para o garoto que era cego. Aham. Nossa, que legal, né? Você ter essa memória, né? Não vou te perguntar aqui a idade, não vi a sua foto. Eu estou olhando o slide e não estou vendo você. Mas que bom que você tem essa memória, né? E quando eu faço essa pergunta é porque, por exemplo, eu não sei a Rô e também não sei o Caiute, né? Mas eu só fui pensar nisso que eu estou perguntando para vocês depois que a Malu, né, minha filha com trissomia 21, nasceu. Porque até então eu não tinha na minha memória pessoas com deficiência na escola, né? E aí eu comecei a puxar na memória. E aí o que eu percebi é assim que existiam alguns alunos que tinham mais dificuldade, e esses alunos eram sempre assim, os do fundo da sala, eram os que ficavam no canto, eram os que eles não aprendiam, né? A gente ouvia dizer que eles não aprendiam. Então é muito recente, né? Não sei a Rogério e o Caiute se tem alguma memória, mas são poucas as memórias, e essa pouca memória ela se justifica por esse histórico, né? Onde que estavam as pessoas com deficiência no período que eu estudei, no período que a Rogéria e o Caiute estudaram, né? Eu ia falar, né? Na verdade, historicamente, né, da nossa geração, o Eric é novinho, viu, Dani? O Eric Sim, eu não tô vendo, Rô, tô só no slide aqui, não tô vendo. é até interessante, né? Porque, na verdade, ele já faz parte de uma geração, né, onde as pessoas não escondem mais, né? As pessoas que têm determinadas deficiências. Então, assim, a gente sabe, né, que né, da nossa geração ou até anterior, né, a nossa, na verdade, o que tinha era segregação, né? Então, tinha os espaços, mas os espaços, né, onde só as pessoas que, assim, normalmente eram espaços, né, eu converso bastante, né, o meu cunhado já é um idoso, mas ele tem Down, né, e ele cresceu num espaço assim, e também não era uma coisa, né, a gente conversa bastante, porque não era também uma coisa específica para quem tinha Down, né, então, na verdade era um espaço, e acho que aqui no Brasil também aconteceu isso, né, na FAPAI, né, então, na verdade tinham todos os tipos mais diferentes possíveis de deficiência, Isso. e cada um com as suas especificidades, e isso não era também muito tratado. E isso quando ia para a FAI, porque as pessoas, muitas famílias deixavam, né, reclusos em casa mesmo. Sim. Nossa, como que é importante, Rogério, isso que você está, né, colocando. E o vídeo da Jo, né, Clemente, que eu coloquei no início, é bem isso, né? Então, qual que era a filosofia? E ela fala que a PAI está mudando, né, hoje, mas não sei se vocês já visitaram. É assim, todas as deficiências juntas, né, numa sala, e aquela preocupação do bem-estar, né, mas sem essa preocupação de alfabetizar ou de, como que eu vou dizer, de tornar apto, né, para a vida, como se pensa com as outras crianças, como se pensa com as outras pessoas. E onde que estavam, né? A Rogéria falou uma coisa interessante. Quando ia, né? Porque na maior parte das vezes era uma vergonha, né, para a família.
já subjugava de início, olha, então é retardado, não aprende, é agressivo, né? Como se o agressivo fosse consequência da deficiência e não da aversão dessa pessoa em relação ao que o meio está proporcionando para ela. Então é muito sério, né? E hoje, apesar da gente estar num outro momento, eu posso dizer para vocês, assim, como mãe, né, como educadora também, muitas famílias ficam bastante tempo no luto, né, tanto que o vídeo lá da Jo Clemente, ele chama Do Luto à Luta, né, depois vocês podem assistir o documentário inteiro. E luto por quê? Né? Porque, por exemplo, quando a mulher está grávida, o que todo mundo fala? Ah, não importa, né? Se é menino, se é menina, o que importa é que venha com saúde. Aí, quando nasce uma criança e ela vem com alguma deficiência, é muito difícil, sabe? É muito difícil mesmo. Por exemplo, no meu caso, né, eu sempre acabo misturando, né, Rogério, o pessoal, porque não tem como eu falar desse tema sem falar também do pessoal. Mas eu não descobri na gravidez, né, da Malu. Eu fui descobrir a síndrome dela no parto. E aí é um baque, né, você receber a notícia que seu filho é deficiente. Vocês viram o caso da Jo Clemente? O médico falou para ela que o filho era retardado, né? No meu caso, o que eu ouvi foi assim: poxa, você fez tudo tão certinho, né? Eu não entendo como que foi acontecer esse problema. Então, é aquela sensação, assim, de que é um erro, né? E a gente, como educadores aí da área científica, hoje eu vejo quanto que é importante a conceituação para perpetuar os preconceitos, né? Porque se vocês pegarem, por exemplo, os livros de biologia, até pouco tempo a gente falava em aberração cromossômica quando ia estudar síndromes. Não sei se vocês pegaram isso, mas eu tenho inclusive livros com essa abordagem, apostilas abordando dessa forma. E é muito difícil, né? É muito difícil. E aí, esse aluno que vocês vão ter na sala de aula, muitas vezes é um aluno que já passa por rejeição com a família, é um aluno que, em decorrência da deficiência, algumas vezes passa muito tempo em hospital ou muito tempo fazendo terapias. Então, quando você não tem como não ter um olhar amoroso, que não, um olhar inclusivo que não seja amoroso, né? Porque é você olhar e reconhecer, né, as dificuldades que aquele ser teve. Às vezes ele não está sendo aceito nem pela própria família, né? E a escola, tudo isso desemboca na escola, gente, né? E é difícil para o professor. Por exemplo, nesse projeto, né, num dos projetos que a gente tem aqui em parceria com a escola, já aconteceu de ter, por exemplo, aluno com deficiência visual que tinha que fazer uma operação para não perder o pouco que ele ainda enxergava. E a família estava completamente conformada e falava assim: ah, mas ele já enxerga pouco mesmo, né? Se ele perdeu o resto que falta para ele, né, ficar cego, nem vai fazer tanta diferença. Isso a família. Então, dependeu de uma ação muito ativa da professora, né, que no caso fazia parte ali do nosso grupo, para que convencesse essa mãe de fazer a carta, de mostrar a necessidade e o menino fazer a operação, né? Então, assim, é delicado, né? É um assunto que não é só a sala de aula, extravasa, né, a sala de aula, vai para a coordenação, vai para todos os espaços da escola, vai para a vida, né, dessas pessoas. Deixa eu ver aqui o horário, está no horário ainda, né? Aí, uma coisa que eu coloquei aqui, né, que acho que é interessante, é que quando a gente vai também falar de inclusão, fica às vezes aquela expectativa sobre a metodologia, né? Quando vai fazer a formação de professores, eles falam assim:
mas que método que eu uso para o autismo? Que método que eu uso para a síndrome de Down? Então, tem essa coisa, né, das pessoas querer, né, um método, aquilo que a gente sempre fala de querer a receita. E quando a Maria Luísa, né, minha filha, nasceu, eu também tinha esse questionamento, né? Eu tinha feito um pós-doutorado em educação, tinha acabado de, né, concluir, e eu me dediquei, no pós-doutoramento, a investigar como que o ser humano aprende. E quando a Maria Luísa chegou, né, e além de ter a síndrome, mais de 50% das pessoas que nascem com a síndrome de Down também tem questão cardíaca congênita, né? E foi o caso dela. Ela, com 5 meses, teve que fazer uma operação muito complexa, né? Cardíaca. Então, foram as duas notícias, né? Olha, tem síndrome de Down, vai ter que fazer uma operação complexa cardíaca, tem risco de morrer, né? Então, é um baque você receber essa notícia. E aí, depois, no livro, né, que eu acho que vocês já até conhecem, a gente já divulgou, mas num dos capítulos eu conto como que foi esse momento, né, na minha vida. Mas o que mais me preocupava era assim, como será que ela aprende? Né? Porque se ela é diferente das outras crianças, e o diferente para mim naquele momento era assim, era o físico, né, que tem o olhinho mais puxado, o pezinho é mais achatado, os dedinhos são mais separados. Aí eu fui percebendo outras diferenças. Ela era um nenê mais molinho, porque tinha hipotonia, demorou mais para sentar, demorou mais para andar, né? Como a Jo Clemente comentou no vídeo lá, né? Parece que o Zequinha também demorou para adquirir essas marcas aí do desenvolvimento. E aí eu pensava, mas como será que ela se desenvolve? Será que o que eu estudei sobre desenvolvimento humano vale para ela? Então eu tinha muito esse anseio, né? Essa vontade de responder essa pergunta. E muitas coisas foram ressignificadas, né? Até a Maria Luísa, quando eu perguntava, eu discutia com vocês, né, os alunos mais velhos que estão aí, o que é ciência, por que ensinar as crianças. Com a vinda da minha filha, né, com a trissomia, as respostas para essas perguntas, elas ganharam um novo significado. Porque, por exemplo, para você entender a trissomia, você tem que entender o que é um cromossomo, né? Tem que entender um pouco ali de biologia, o que é o exame do cariótipo. Como tinha questão cardíaca, eu tinha que preparar alguns medicamentos em casa, né? Preparar algumas soluções, dissolver alguns comprimidos. Como que eu ia fazer isso com eficiência sem conhecimento científico, né? E isso pode acontecer com qualquer um, né? Então, assim, o ensinar ciências, né, ganhou uma utilidade ali, um significado que até então, né, para mim ele era mais teórico, ele passou a ser mais prático. E nos 2 primeiros anos da Malu, o que eu observei, né, como mãe, foi que, assim, tinha muita coisa da área de saúde, né, porque é uma criança que começa com fisioterapia com 1 mês de idade, aí já vai fazer terapia ocupacional, vai ter tratamento com fonoaudiólogo, com psicólogo. Então, é uma rotina diferente das crianças comuns, né? E onde que fica a educação nisso tudo? Então, o que eu fui aprendendo, né, eu percebi assim que tinha muita informação em vários lugares, e como mãe isso é muito difícil, porque não tinha assim, eu não encontrava ali nos 2 primeiros anos da Malu um lugar que tivesse compilado essas informações. Então foi onde eu escrevi esse livro, que foi voltado mais para as mães, né? Ele está gratuito lá na página do SEIC, se vocês quiserem baixar, presentear pessoas, né? Tá muito interessante, porque eu vou como se eu fosse registrando o desenvolvimento dela
com o olhar teórico, né? Então, nesse período também, foi a Rogéria, acho que vai se lembrar, um período que eu afastei, né, Rogéria? Peguei uma licença prêmio e eu fui morar no Amapá. Sim, E também. isso, aí como eu fiquei lá no Amapá, né, e eu estava de licença prêmio, eu fui fazer estágio na escola que ela estudou lá, né, que era uma escola de educação infantil. E nesse período que eu fiquei lá, não me desvinculei do SEIC, né, e aí a gente começou a fazer formação de alguns professores lá também no Amapá, né, via a colaboração com o SEIC, e eu pude estagiar na educação infantil, colaborando com a alfabetização de crianças com síndrome de Down, né, que tinham nessa escola. E aí foi uma experiência fantástica, porque todas as teorias, né, que eu tinha estudado, Paulo Freire, a Montessori, tudo, né, que eu tinha estudado, é como se eu tivesse ali a oportunidade de fazer com que aquela teoria, de alguma forma, se transformasse numa prática que promovesse a aprendizagem. E foi muito interessante, né? Depois, se vocês quiserem, eu posso contar mais desse período lá, porque foi de uma riqueza, né? A gente dá aula assim na universidade e estagiar no berçário, né? Na educação infantil, me fez ver o quanto que é importante essa faixa etária, sabe? E que não tem como, na universidade, a gente se fechar para os outros níveis de ensino. Então, isso também é uma coisa interessante, assim, uma dica interessante que eu dou para vocês. É a gente não se fechar naquele nível de ensino, quando a gente está falando ou pensando de forma inclusiva. Vou dar um outro exemplo para vocês de um projeto também nosso, né? Lá do SEIC. A gente ajudava na inclusão, a gente tem parceria com a comissão, né, de educação especial da diretoria, e aí a gente colaborava com a inclusão de algumas crianças em escolas públicas de Ribeirão. E a gente tinha um desafio, né, numa das escolas, que era um jovem de 22 anos, ele estava na terceira série do ensino médio, ele não estava alfabetizado, ele não sabia ainda fazer contas, né? E o que estava sendo trabalhado com ele na terceira série do ensino médio era potenciação. Quer dizer, como que você vai garantir o objetivo de aprendizagem, né, potenciação, para um jovem que não está ainda alfabetizado, ainda não está familiarizado ali, né, com a matemática? Então, para poder fazer a inclusão desse menino, a gente fazia reuniões com a coordenação da escola, com professores do ensino médio, fundamental e infantil, né, que davam aula para esse menino, e a gente buscava equilibrar os objetivos daquela série que ele estava, mas também buscando as habilidades essenciais das séries anteriores. Então, o que era importante naquele momento? Era trabalhar a potenciação com ele, ou era ele, por exemplo, conhecer dinheiro, saber fazer um troco para pegar um carro, para poder pegar um táxi, poder pegar um ônibus? Então, a gente precisa ter essa visão, não se fechar no nosso nível de ensino, a gente ter essa visão, a visão Thundercats, né? A Rogéria e o Caiote vão entender aí a visão Thundercats, que é a visão além do alcance, né? A gente não pode ficar só no nosso nível aí, tá? Então, o livro, né, foi relançado ano passado, ele está lá, não sei, que vocês podem pegar. Não sei se viram também na rede. Aqui eu copiei, né, uma notícia do próprio Facebook, né? Eu não achei em jornal, mas essa moça é a Vitória Mesquita, ela tem 22 anos, e ela fez uma campanha para que o Google atualizasse o termo síndrome de Down. Então, antes, quando digitava trissomia ou síndrome de Down, aparecia como sinônimo doença, e agora como condição genética, né? Então, olha a diferença, né? Você considerar, olha, então ele tem trissomia, ele é doente,
ou não, ele só tem uma condição genética diferente da minha. Então, quando a gente pensa, né, aquela pergunta que eu falei para vocês que me inquietava, será que ela aprendia de forma diferente? Será que tinha uma metodologia? O que eu posso dizer para vocês é que tudo que vale para as outras crianças vale também para a pessoa com deficiência, né? Não tem, resgatando as nossas histórias, a questão da afetividade, a questão das experiências, tudo isso, o que vale para qualquer criança, vale para a criança com deficiência. Não tem essa coisa de ter algo diferente, ou método, né? O que a gente tem são as adaptações que a gente faz para aquele indivíduo, mas sempre a partir do momento que se conhece ele, né? E metodologia, uma coisa que eu percebi até naquele estágio lá da educação infantil, né, que eu comentei com vocês, é que a partir do momento que a gente conhece o aluno, você vai acabar usando de cada método o que você percebe que funciona com aquele indivíduo, né? Então, eu lembro que eu ficava muito em conflito lá, ajudando na alfabetização das crianças com síndrome de Down, porque eu pensava no Paulo Freire, né, o tempo todo, que tinha que ter significado, que tinha que começar com a palavra. Só que com uma criança em particular que eu acompanhava, mesmo fazendo isso, né, a gente sabe que a questão da deficiência intelectual tem dificuldade com a memória. Então, era necessário repetir, era necessário, como que eu vou dizer, memorizar, né, as sílabas. Então, o que num primeiro momento parecia contraditório era, na verdade, a busca minha com a professora. Aprendi muito com a professora, né? Sou muito grata por ela ter me aceito como estagiária dela, né? Ela que supervisionava ali o meu estágio, me proporcionar que eu pudesse perceber isso, né? Pela necessidade ali da prática. Ai, tem tanta coisa, Rô, para falar aqui que eu estou preocupada, mas vou encaminhando aqui para falar um pouco do capacitismo, e aí acho que a gente pode abrir, né, para o pessoal perguntar aí, ou fazer alguma colocação. Capacitismo é algo muito importante da gente abordar. Por quê? O que é o capacitismo? É quando a gente tem comportamentos, né, e colocações que colocam o outro numa condição de inferioridade. A gente age de forma preconceituosa e às vezes sem perceber, né? Eu vou depois passar para vocês, vou deixar acho que com a Rogéria, um vídeo da TV Senado, onde tem algumas pessoas, né, com deficiência, e elas vão relatar, né, as questões de capacitismo. Então, vamos pegar alguns exemplos para vocês não fazerem isso quando forem professores. Uma é você se referir à pessoa pela deficiência. Ah, olha, aqui então vamos dar nota. Ah, quem que é? É o cego. Ah, é o surdo. Ah, a pessoa não é a deficiência, né? Então, é o João com deficiência visual. É o Pedro com, né, uma tal deficiência, mas nunca, né, colocar como sinônimo, né, a deficiência, ela não define a pessoa. Antes da deficiência tem uma pessoa. Ou então, né, como nessa imagem que eu coloquei aqui para vocês, aqueles comportamentos assim, nossa, olha que incrível, né? Que milagre ela fazer isso, a gente se admira, né? Porque, no fundo, por que há essa admiração? Porque a gente tem incutido com a gente o será que ela pode, né? Ou quando é, por exemplo, a pessoa surda, né? No vídeo da TV Senado, ela é curtinho, depois eu passo para a Rô e para o Caiute. O que mostra ali, né? Falou, olha, ela é tão linda que não parece que é surda, né? Não parece. Por exemplo, a Malu, quando nasceu, algumas pessoas falavam, né? Nossa, ela nem parece que tem síndrome de Down, ela não tem os traços, né? Eu sei que as pessoas às vezes têm boa intenção,
no sentido de amenizar, ou no sentido, mas é uma forma, né, de não reconhecer, né? Não, ela tem síndrome de Down. Tinha pessoas ainda que falavam assim, mas deve ser um grau muito leve, e síndrome de Down nem tem grau, né? Não tem grau, ou você tem ou você não tem a síndrome de Down. É diferente do espectro do autismo, né? Então, tudo isso a gente vai observando, né? Olha, ele faz tudo isso, ele estudou, apesar de ser cego, né? Então, esse apesar acaba com tudo, né? Acaba expressando. E são coisas que estão tão incutidas, né, na nossa cultura, na nossa vivência, que a gente faz sem perceber, né? A gente faz sem perceber. Ou então, não sei se vocês já falaram, ou já ouviram alguém falar, né? Por exemplo, quando tem alguém com deficiência namorando alguém que não tem. Poxa, que legal, né? Vocês estarem juntos, como se fosse assim, nossa, é um favor, né? Estar com você porque você tem a deficiência. São vários exemplos, né, gente? Ou aquela história assim, nossa, Deus só dá filho com deficiência para pessoas especiais, né? Você é uma mãe especial. Ai, gente, eu tenho vontade de morrer quando falam isso para mim. Porque o que acontece? A gente não quer ser especial, a gente quer ser igual a todo mundo, né? E o capacitismo faz isso, né? Mas eu entendo, no começo eu ficava triste, ficava revoltosa algum momento, mas hoje eu entendo que a gente precisa educar, né, as pessoas, e as pessoas também não são obrigadas a saber de tudo isso, né? Mas é difícil, não é algo fácil, não, porque as pessoas com deficiência, né? Quando eu falei que fiquei feliz que vocês escolheram esse tema, né, que foi disputado, a Rô comentou que foi um tema disputado, porque na maior parte das vezes as pessoas com deficiência elas são invisíveis, tá? Vou relatar um último fato aqui antes de voltar e conversar um pouco, né? Ainda ficaram algumas coisas para dizer, mas acho que se terminar por aqui também não vai estar ruim. Há pouco tempo, né, o que aconteceu? A Malu, né, ela está voltando agora aos poucos, né, para a escola, a gente está voltando aos poucos às terapias dela. E aí teve um aniversário da turminha, né, da escola, e na sala dela, com ela, tem mais 3 crianças com deficiência, né, um tem autismo, outra criança com síndrome de Down e uma outra com paralisia cerebral, né. São poucos alunos, tá? Em torno de 10, 12 alunos. O que aconteceu? Teve uma festa de aniversário, calcula quem não foi convidado para essa festa? As 4 crianças com deficiência. Tá? Foi um momento de aprendizagem, né? Porque entre as mães nós tivemos que conversar sobre a situação, porque o que ocorreu só reforçou algo que ocorre na sociedade, a invisibilidade, né? Pode não ter sido por mal, pode não ter sido proposital, mas percebe que só os 4 com deficiência não foram convidados para o aniversário, e isso se repete, gente, é com a criança, é no ensino médio, quer dizer, a gente precisa mudar, né, essa realidade, e a gente só muda educando o olhar, né, se colocando no lugar do outro, né? Um último vídeo que eu tinha selecionado, mas eu vou voltar aqui para falar um pouquinho com vocês, senão só eu, né, que vou ficar aqui falando. Rubem Alves, ele tem um vídeo maravilhoso que ele fala sobre o educar o olhar. Ele fala que a gente educa para que os olhos vejam um mundo melhor, para que os olhos enxerguem coisas mais belas, né? E acho que é por isso que a gente fala em educação inclusiva, que é para educar esse olhar, a gente precisa ver a beleza, né, na diversidade.
Mas, gente, já falei muito. Vamos abrir para vocês perguntarem ou para poder falar alguma coisa, né, Rô? Porque tem muitos causos para contar. Por exemplo, esse da festa de aniversário, né, rendeu, viu, Caiute? No grupo das mães, rendeu. Imagina. Vamos abrir aí para o pessoal, né, primeiro, né? Mas, Dani, eu acho muito lindo, né? É uma das coisas que eu anotei aqui para te falar. Eu sempre te falo, né? Mas acho que só para exteriorizar mais uma vez, né? É muito legal, né? O seu crescimento nessa diversidade. Sim. Né? Então, eu acho que só me inspira, né? Acho que nos inspira a todos, né? Então, a Malu, né? A Malu que nos inspira a todos. É algo que traz, né? E sem demagogia, né? Mas é algo que traz, né? Para nos transformar mesmo, né? Eu acho que é para nos transformar. Né? Então, a partir do momento também que você parte para ter um olhar diferente, é atravessar uma linha, é atravessar uma fronteira que não tem mais volta, gente. Não tem mais volta, né? Então, assim, é como alguém que conheceu o mar, né? Ele não deixa mais, jamais, ele não vai deixar de, né? Ele não vai desconhecer o mar nunca e nem vai deixar de admirá-lo, né? Nem de ver a beleza, né? Daquilo que, né? Que apareceu ali à frente. Então, acho que tudo, né? Essa experiência que você teve no Amapá, né? Porque poderia ter sido um período que você, sim, fosse, né? São escolhas, né? Então, na verdade, você aproveitou isso para um crescimento mesmo, né? Um crescimento como ser humano, né? Uma evolução aí, um olhar diferente na sociedade. E não parou aí, né? Hoje você está falando desse tema, né? Mas você foi para o inclusivo, né? Olhando as comunidades, né? Ribeirinha, né? Escolas diferentes. Então, eu acho que é um tema que ele começa como uma necessidade na sua vida, mas era algo que já tinha aí, né? É verdade. É verdade. Ganhou uma dimensão imensa. E isso reflete na gente também, porque a gente também que convive com você, e a gente também acaba, né, sendo apresentada, né? Vou passar agora a palavra para os alunos, né? Mas eu acho que tem bastante gente aí querendo colocar aí questões, as inspirações aí nos projetos que eles vão fazer aqui na disciplina. Não, vamos ouvir. Pode falar, pessoal. Bom, então vou começar a fazer um breve comentário, assim, e talvez no final tenha uma pergunta, né? Que respondendo à pergunta anterior, né? Eu, por exemplo, não tive nenhum contato com pessoas com deficiência durante meu desenvolvimento, mas meu tio, ele é portador da síndrome de Down. Então, desde criança, porque quando criança ele estava comigo, ele estava ali. Só que em algum momento a gente se afastou, então eu encarava como uma coisa normal, mas ele não teve uma socialização, né? E aí eu confesso, né, que ainda carregava esse estigma, né, porque ele não tem uma dicção, ele não sabe ler, ele não tem uma autonomia, né? E como eu não vi outras pessoas e comecei a ver agora nas redes sociais algumas influencers, né, que você mostrou, inclusive uma, eu tinha visto algumas outras matérias de ter uma mulher que tirou habilitação, a primeira habilitada com síndrome de Down do país. Eu falei, nossa, sabe quando vai quebrando aos poucos? E aí quando você mostrou o vídeo, que agora eu já esqueci do nome. Pineda. Isso, eu fiquei surpreendida. Eu fiquei assim, meu Deus, como pode, né? Tipo, desenvolver isso e aí ganha, né? Materializa, né? Dá uma clareza e há perspectivas e dialoga com tudo que você falou, né? Que a gente precisa
apurar esse olhar, entender quais são as estratégias, como acolher isso com amor, entendendo as dificuldades. Eu achei incrível os seus relatos, né? Já vi alguns de outras disciplinas, e a cada momento eu aprendo mais. E aí você fez um comentário, né, que a Malu estava no EAD. E aí eu queria saber como que é possível pensar na inclusão quando a gente tem pessoas que têm dificuldade de aprendizagem, que têm, né, outras limitações, né, que dificultam, se já não tem a socialização. Não sei se você aponta algum caminho, o que você tem para comentar a respeito disso, porque eu vejo como difícil, até considerando que agora, né, talvez caminho cada vez mais para modelos híbridos, modelos à distância. E o que a gente faz, né, como professores? Como a gente consegue pensar isso? Então, no caso da Malu, Kênia, ela, quando foi para o ensino remoto, a criança com a síndrome de Down, eles têm pouco tempo de atenção, então não consegue ficar muito tempo, né, numa atividade só, né, então tem essa dificuldade de atenção. A faixa etária dela, né, educação infantil, um dos principais objetivos é você desenvolver o contato, a amizade com as outras crianças, é o toque, né, que eles querem abraçar. Não tem ainda o foco, né, no início a gente estava comentando com o Caiute, né, que a filha dele já está na etapa da alfabetização. A etapa anterior, ela não tem tanto esse foco de, sabe, da alfabetização, é mais uma questão dele se reconhecer como indivíduo, ele reconhecer o outro, né? E aí essa parte ficou um pouco prejudicada. Só que como que a gente tentou adaptar, né, as atividades? Então, por exemplo, o que as outras crianças continuaram fazendo era passado para a gente os objetivos. Aí a Malu, ela tem uma pedagoga particular, né, que trabalha com ela todos os dias. Então, essa parte digamos que do pedagógico, a gente tentou fazer dessa forma. Só que era importante manter o contato com os colegas. Então, algumas vezes, ela precisava entrar, vamos supor, eles fazem a roda de apresentação, né? Bom dia, a Clara chegou, bom dia, o Pedro chegou. Então, aí a gente procurava manter isso. Imprimimos foto dos amigos para sempre ver com ela a foto e nomear, né, os amigos. Então, foram essas as estratégias que a gente usou para adaptar. Agora, a escola, ela é muito mais do que ensino só de conteúdo, seja científico, ou seja, né, de qualquer outra área. Ela é um espaço de gente, ela é um espaço onde a gente aprende a se relacionar, é um espaço onde ocorrem as frustrações, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de segregar, se eu segregar às vezes para falar, né, por exemplo, isso do aniversário que eu comentei com vocês, eu vou tirar ela da escola? Não, ela vai ter que lidar, ela vai ter que aceitar ser rejeitada. Ela vai ter que, acima de tudo, ser empoderada para saber quem ela é, independente disso. E aí a família tem um papel muito grande. Então, quando a Rô fala isso, é porque assim, Rô, se eu não tiver essa postura, eu não vou conseguir empoderar ela, para que quando ocorrer essas coisas, ela se sinta, você pensa isso de mim, problema é seu. Né? É assim que eu quero que ela seja insuportável, né? Mas é isso que eu quero para ela. Não me convidou? Ok, eu tenho minha turma, né? Mas por enquanto... atravessar a rua, você se sentiu melhor com isso, né? Igual passou no vídeo. Mas por enquanto, percebe que somos nós que falamos por eles, pela idade? Então, a gente tem que ter esse papel. Agora, nos estágios, Kênia, por exemplo, alunos com TDAH. Então, é muito importante, gente, vocês não se sentirem só, né, na tarefa docente e buscar a família, né? Porque, por exemplo, numa das escolas que a gente tem estágio, foi a parceria com a mãe de um aluno que fez com que as aulas de química funcionassem, né? Porque aí ela passava, então precisa ter
não é solitário, né? Quando a gente fala em inclusão, considerar a família é algo muito importante, né? Mas eu sempre ponho esse vídeo do Pineda, embora tenha outras pessoas que eu admire, né, no Brasil, a Débora Seabra, né, que fez aquela carta lá se manifestando contra um dos desmandos aí, não sei se vocês acompanharem, mas ela é professora também, né, da educação infantil, mas o Pineda, eu gosto de colocar ele, por ele ser aluno do Meleiro, que é o autor que eu venho, né, me dedicando mais, e porque eu acho que mostra assim, mas como que é possível, né? Até outro dia o exemplo que você falou, Kenner, mas ele pode aprender, né? Eles têm problema de dicção, dificuldade, não vou colocar problema, eles têm desafios, né, na fala, então tem métodos para ajudar a falar, a boquinha deles é diferente, a cavidade, então tem todo um esforço, e quando vocês olham o aluno da educação especial, é o que eu falei, né, que eu falo sempre, a criança comum, ela começa a engatinhar, anda, vai brincar. A nossa criança especial é 1000 sessões de fisioterapia para ela conseguir andar, para ela conseguir sentar. É um desespero. Eu lembro quando a Malu estava no Jardim da Infância, todos os amiguinhos já andando pela sala, aqueles fraldão, né, para lá e para cá. E ela sentada, ela ainda não andava. Então, você tem que lidar com a sua expectativa como mãe para entender, olha, ela vai andar daqui a pouco. Mas é um limiar aí, sabe? Não é fácil, não. Haja medicamento, né, para lidar com todos os desafios aí que a gente tem sendo mãe de criança com alguma deficiência. Mas você vai ver, é incrível assim a forma, né? Eu acho que é como encarar, né? E é isso, né? Claro, entendendo todos os problemas, né? Para dar a melhor qualidade de vida, né? Você não pode, né, simplesmente, né? É como qualquer outra pessoa, né? Se eu nasci com um probleminha no rim, eu preciso cuidar do meu rim, né? Então, eu não posso, né, achar que eu não tenho nenhum probleminha de rim. Mas, gente, é incrível. Você vai ver, eu convivo, né, ainda com o Juan Guilhermo, que ele é mais velho que o Rafa já. E é incrível. E ele vai falar e ela vai falar duro com você, como ele fala comigo. Ele chama a minha atenção, tudo, ele é super autônomo, faz todas as coisas, né? E aí cada um, na verdade, tem uma forma, né? Então, ele é o companheiro da minha sogra, né? É o que fica, é o que cuida dela também, né? Então, assim, cada um tem uma história, né? Como qualquer outro ser humano, né? Mas é isso, dê empoderamento aí para... Empoderamento, né? E é um empoderamento que é da família e é do professor, né? O professor faz toda a diferença de fazer ele acreditar que, olha, você pode, você é capaz, você tem direito, né, de estar aqui, ou ter aquela postura de, atrapalha, né? Está atrapalhando, que nem o ministro da Educação falou há pouco tempo, que o aluno... com deficiência atrapalhava os outros, não sei se vocês viram isso também nas redes, né? Então, quer dizer, um esforço para mudar a mentalidade, né? E a história da deficiência, eu fico muito feliz de viver neste tempo, né, que nós estamos, porque se fosse na época da Jo Clemente, ou se fosse numa outra sociedade em tempos mais remotos, a dificuldade seria muito maior, né? Por exemplo, no caso da síndrome de Down, como a Malu ia fazer a cirurgia cardíaca, eu ia enlouquecer se eu ficasse só engordando ela para a cirurgia. E aí, no período da licença maternidade, eu fiz 2 cursos, né, sobre aprendizagem em síndrome de Down, né, porque eu ficava em licença maternidade, cuidava dela e ficava estudando.
E uma das coisas interessantes da história é que eles acreditavam que a criança nascia com síndrome de Down porque a mãe tinha tido relações sexuais com o demônio. Sabe, isso faz parte da história da síndrome de Down. Foi muito interessante, aprendi muita coisa na minha licença maternidade, porque calcula, né? Você, e até hoje, gente, tem a história da culpa, se tem assim, olha, alguma coisa errada, está pagando algum pecado. Então é muito profundo, é um tema muito profundo. Kênia, você falou alguma coisa que eu não. No chat ou em outro lugar? Não, você comentou da Jo Clemente, agora que eu vi aqui. Tá. Bom, mas é isso, Rô, não sei, a Isadora também quer falar. Pode falar, Isa. Eu queria, na verdade, agradecer, né? Eu acho que eu comentei, né, com a Dani, algumas pessoas sabem que eu tenho dislexia e o processo é bem complicado, né, de lidar com a sociedade. E, na verdade, eu agradeço a questão de... Eu já falei para você, né, Dani? Eu agradeço muito a questão de você ser como mãe e, tipo, reconhecer isso, né? Porque a gente vê muito ainda na questão do ensino, muitos pais que ainda, tipo, rejeitam, né? E, tipo, escondem isso. Inclusive, eu passei por uma situação esses tempos que uma prima minha, né, ela veio pedir uma ajuda e ela falou assim, eu não sei o que eu faço. Ela falou, e tipo, ela falou, ela não sabe o que ela faz, porque ela conversou já com o coordenador da escola, ela já conversou com os pais e os pais não aceitam. E ela falou assim, parece que o aluno não absorve nada. Aí eu fiquei mais chateada ainda quando ela falou isso. Tipo, que ele não absorve nada, sabe? Porque cada um tem as suas diferenças, né? Cada um aprende da sua forma. Sim. Então, aí a questão da família eu acho muito importante também, porque no meu processo eu também tive muito processo de rejeição na questão familiar, sabe? Então, foi uma luta lidar, assim, um pouco meio que sozinha. Então, a questão do empoderamento eu acho que ela é muito importante também. E o quanto a família e a escola lá é importante nisso. Eu agradeço também a Rogéria, né, na verdade, porque... E também a Érica, que ela sempre me ajudou muito nesses 5 anos, então a gente estudou junto, então eu acho que é muito importante. Imagina, essa é o máximo, gente. Essa menina é de grande potencial. E assim, algumas, né, eu acho que são só características, né? São características diferentes, que cada um tem a sua. A gente tem que descobrir as habilidades e competências que cada um pode desenvolver. Né? Todos nós, né, somos indivíduos, somos diferentes, cheinhos de coisas boas e também coisas não tão boas, né? Uma vez, Rô, antes de passar para a Ana Cecília, né? Tô lembrando que, assim, às vezes a gente, quando vai ver planejamento, a gente foca tanto nas habilidades, né, que tem que desenvolver no aluno, isso, aquilo, quando, na verdade, eu acho que a gente devia caminhar para um modelo de escola onde a escola se preocupasse em ajudar o indivíduo a ser quem ele é, né, na verdade. E eu acho que o modelo ideal de escola seria isso, ao invés da gente ditar, então todo mundo tem que comunicar bem, todo mundo tem que ter essa habilidade, esse perfil, seria assim, que cada um possa expressar o melhor de si, né? Caminhar para isso. Mas fala, Ana. Eu queria primeiramente agradecer aí essa discussão, foi muito produtiva. O meu grupo eu e da Heloísa e da Carolina, a gente vai fazer uma aula com esse tema, com uma sala com alunos com deficiência, e foi muito legal para a gente ter uma base, assim, com uma experiência de alguém próximo. Então, a história da Malu é muito inspiradora, e a base, assim, que foi bem visível a parte a diferença de igualdade e equidade, né, que para mim, pelo menos, me chamou bastante atenção. A gente vai focar bastante nisso aí na parte teórica da nossa... para montar a aula. Então, muito obrigada por ter contribuído com o nosso grupo, professora. Certo. Se precisar de alguma coisa, eu estou à disposição, né? Vocês, a Rô, estou sempre à disposição aí para, né, colaborar, conversar, aprender, né? Porque eu acho que é essa troca, né?
E como a Rô falou, foi tão bonito que você falou de ver o mar, né, Rô? Achei tão poético aqui de ver o mar, quer dizer, não tem como voltar atrás, né? E acho que a Malu na minha vida é meio que isso mesmo, não tem como eu voltar atrás, né? Tudo que ela proporcionou que eu visse, porque a vinda dela educou o meu olhar, né? Até a vinda dela eu não vi esses indivíduos. Tanto é que eu fui puxar na memória, né? Eu não tinha nenhuma memória. E aí eu fui entender um pouco da história. Mas, assim, é cada um fazendo um pouco, né? Cada um fazendo o melhor que pode no local onde está, e um dia as coisas acontecem, né? Eu acho que é esse o pensamento. Eu que agradeço, viu, Rô? É um assunto que eu gosto muito de falar. Acho que a gente poderia ficar aqui a noite inteira, né? Mas eu acho que a gente vai partindo para encerrar agora, né? Por causa da Malu também, da hora. E Dani, segundo a psicologia, né? Assim, a gente tinha as nossas fases de outono, né? E a gente está sempre buscando, né, a primavera, né? A gente está sempre... Não é o verão, né? A gente quer a primavera, né? O renascimento, né? Onde tudo brota, acontece. Então, a Malu é só primavera, né? É a minha primavera, com certeza. Então, eu agradeço mais uma vez aí, eu e o professor Caiute, né? Caiute, estamos aprendendo muito aqui na disciplina. Muito. Agradeço o compartilhar, né? E a generosidade também. Eu sei que você está com um horário tão lotado, né, Dani? Cheio de coisas aí, mas... Não, mas sempre tem... Aí, né? E acho que é ser, né, multiplicadora, né? É uma multiplicadora, uma semeadora, né? De olhares aí diferentes. E depois, quando estiver tudo prontinho, a gente mostra para a professora Daniela também. Se vocês... eu vou ficar curiosa aqui, ó. Vou ficar perguntando para a Elô. Ai, que medo! Não, eu vou ficar curiosa para ver a criatividade aí de vocês, né? Eu tenho certeza que vão ser trabalhos muito bonitos. A estrutura já está pronta, já. Só falta a gente pôr em prática as atividades para... Então, eu já imagino a Malu daqui a uns anos, assim, ó, tendo aula com professores iguais a vocês. Já fico imaginando já o futuro. Ai, que lindo, né? É isso. Eu cada vez mais encantada com essa licenciatura aí e com pessoas especiais, né, que vão passando também aí nas nossas vidas. Então, eu fiquei muito surpresa. Nós ficamos, né, Caiute, muito surpresos, porque a gente deu vários temas, então foi algo que realmente acho que vai aparecer em todas as aulas, na verdade, de certa forma, né? E isso mostra que também o trabalho, né, que vocês fazem na área também de educação está sendo reconhecido, né? A gente só tem essa participaçãozinha pequena, né, nessa disciplina, enquanto a gente estiver ainda na coordenação, né, Caiute? Mas é muito legal para a gente, para ver também esse reflexo, né? Quando a gente fica mais, né, numa outra parte, né? Mas todos os tijolos são importantes para a construção, Rô. Todos fazem parte da catedral. Eu ia falar isso, não é uma participação pequena, pelo contrário. É o que vocês fazem nessas disciplinas, tanto articulação quanto a de educação inclusiva, e inclusive nas disciplinas específicas, inorgânica, experimental, enfim, que a minha experiência foi com o Caiute e com a Rô na inorgânica, que é muito importante para a nossa formação, porque a gente consegue olhar uma disciplina específica e falar, não, dá para ser diferente, dá para ser válido, dá para aprender dessa forma. Não é porque é uma disciplina teórica que tem que ser ali lousa e quadro e aquilo. A gente vai ser diferente, né, Caio? A gente tenta, mas então, Luísa, é que a gente tem que ver, é o mesmo raciocínio que a Dani falou de lembrar do nosso passado. Então, a gente foi educado de uma forma muito diferente, né, Dani, na nossa escola, na formação. E eu, quando eu fui aluno de graduação, eu tive uma professora que virou minha amiga, ela já faleceu, e ela falava, se o aluno
sofre uma derrota, quem foi derrotado é o professor. Né? Então, ela vestia a camisa dos alunos dela. Então, quando aqueles alunos não passaram na prova da pós-graduação. O problema é comigo, não é com eles. Eu que não soube alcançá-los. E a gente tem na nossa forma, eu acho que na minha formação, eu ouvi muito que algumas pessoas, você dá aula para 4 alunos, o resto está acompanhando. E, na verdade, a gente tem que aprender a identificar todo mundo, não só aqueles 4. A gente tem que dar aula para a turma como um todo. E realmente é muito difícil. É muito, muito difícil. Eu consigo perceber minha mudança do meu primeiro dia de professor na USP para hoje. Mas a gente tem que estar mudando o tempo todo, senão a gente não consegue, vai ficar parado e a água passa por cima, né, Rô? Porque senão vai ficar dando aula achando que está no MIT, né, Rô? Não dá, né? Então a gente tem que... A Bruna, que vai seguir agora um pouco, né? A Bruna me pegou numa fase, a Bruna, o Matheus já me pegaram numa outra fase, né? Uma fase mais dura. Eu era mais enrijecida, né, Bruna? Mas que faz parte do nosso crescimento também, Rogéria. Agora eu já estou com o coração mais mole. Mas a gente vai crescendo, e se a gente não se propor a esse crescimento, gente, o que estamos fazendo aqui, né? É a essência do ser professor, né? É a gente se reinventar, recomeçar. A gente não aguenta fazer igual, né? E nessa busca por não fazer igual, a gente vai aprendendo, né? É como o Caiute falou, né? Se for pensar anos atrás, a gente pensa, nossa, né? Como que eu fazia desse jeito, né? Porque vai mudando a compreensão. Mas que bom que tudo isso faça parte da nossa história, da nossa constituição como professores, né? E como seres humanos, porque também tem isso, né? A Rô falou, né? Era rígida, né? A nossa constituição pessoal, ela passa também pela profissional, não tem como separar o pessoal do profissional, então a gente muda o tempo inteiro, né? E acho que essa que é a graça do ser professor, porque se reflete na nossa prática, se reflete ao que a gente escolhe olhar, né? O que vocês estiverem vivenciando vai direcionar o que vocês vão trabalhar, o que vocês vão fazer. Essa é a graça da vida, né? Ai, que lindo. Bom, acho que a gente pode finalizar, então, agradecendo. Tá joia. Obrigada, viu? A todos Obrigado, vocês. Dani. Muito obrigada e a todos vocês pela companhia e pela oportunidade, viu, Rogéria, Caiute, né? Todos aqui presentes. Obrigada, Dani. E para os demais, até a próxima, né? Até semana que vem. Até, gente. Uma ótima semana aí para vocês. Tchau. Até semana que vem. Boa noite. Beijão. Tchau. Obrigada, gente. Até mais. Até mais. Tchau. Mande lembranças pro